Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você. Comissão poderá votar o projeto que torna crime impedir a ação das polícias. Muito que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje, em que marginais se utilizam ali de armas de guerra, de barricadas, para impedir o acesso da polícia. Senadores destacam produção nacional da vacina contra a dengue. Eu sou o Thiago Medeiros e este é o Boletim.leg. A Comissão de Segurança Pública deverá votar o projeto que tipifica o crime de domínio de cidades, com penas para quem bloquear vias e impedir ou atrasar ações das polícias. Repórter Bruno Lourenço. O crime de domínio de cidades se caracteriza pela ação de bloquear parcial ou totalmente as vias públicas e as estruturas de segurança com uso de violência, para impedir ou retardar a ação do Estado e, com isso, praticar crimes. Pelo texto que será analisado pela Comissão de Segurança Pública, os responsáveis poderão ser condenados a penas de 15 a 30 anos de detenção. Para o relator e presidente da CSP, senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, essa será uma das prioridades do colegiado neste ano. Muito que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje, em que marginais se utilizam ali de armas de guerra, de barricadas, de seteiras, às vezes até ateando fogo em bens, depredando patrimônio privado para impedir o acesso da polícia, para que ela leve segurança pública para aquelas pessoas que moram ali. O tempo de pena aumenta se houver a captura de refém ou o uso de explosivos para reduzir as chances de ação do Estado ou se a conduta danificar estruturas de telefonia e de energia. Além disso, a proposta classifica o domínio de cidades como crime hediondo. Senador e ex-ministro da Ciência e Tecnologia diz que a produção nacional da vacina contra a dengue é uma ótima notícia. Senador e ex-ministro da Saúde defende campanha de esclarecimento para a população voltar a se imunizar. Repórter Érica Christian. A partir do ano que vem, o Sistema Único de Saúde vai disponibilizar uma vacina contra a dengue em dose única para a faixa etária de 2 a 59 anos. Hoje, o imunizante japonês, em 2 doses, só é ofertado gratuitamente para crianças de 10 a 14 anos. Essa será a primeira vacina contra a dengue produzida no Brasil. O senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, considerou muito boa a notícia. Diz que quando foi ministro da Ciência e Tecnologia no governo Bolsonaro, descobriu que as vacinas feitas aqui replicavam tecnologias de outros países. Para minha surpresa, naquela época, o Brasil nunca tinha desenvolvido nenhuma vacina. Eu fico muito feliz também com o Butantan, no meu estado de São Paulo, também desenvolvendo uma vacina para dengue, uma doença que tem nos atingido e afetado muito seriamente aqui no Brasil. Ao comemorar o anúncio, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que foi ministro da Saúde, defendeu campanhas para os pais vacinarem os filhos ao destacar as complicações da doença. Não faz sentido que o país tenha a disponibilidade de uma vacina que está ofertada gratuitamente e nós não tenhamos o estímulo adequado para que a população vá se vacinar. Segundo o Ministério da Saúde, apenas 37% das crianças foram vacinadas contra a dengue. No ano passado, o país registrou mais de 6.400.000 casos da doença, com cerca de 6.000 mortes em todo o país. A Comissão de Relações Exteriores vai receber os ex-presidentes do colegiado no dia 13 de março para uma análise do cenário internacional. Repórter Marcela Cunha. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional vai receber os ex-presidentes do colegiado, que não estão mais no Senado, para uma conversa sobre os atuais desafios e perspectivas do cenário internacional, em uma agenda inédita. O presidente da CRE, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, acredita que o encontro será um momento de trocas de percepções sobre o contexto global e as dinâmicas ao redor do mundo. Vai ser uma sessão muito rica, com a presença dessas pessoas que muito contribuíram para a gente poder estar hoje na situação que estamos e tem muito a contribuir com a análise do quadro global que nós estamos passando. Nelsinho Trade anunciou que os ex-senadores convidados aceitaram compartilhar suas experiências. Entre eles, José Sarney, Eduardo Suplicy, Cristóvão Buarque, Heráclito Fortes, Eduardo Azeredo, Fernando Collor, Ricardo Ferraço, Cátia Abreu e Aloísio Nunes.
Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio. Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal. Entrevista. Você é aluno de escola pública e está cursando o ensino médio? Então fique ligado, porque você tem até 30 de abril para se inscrever no programa Jovem Senador 2025, uma iniciativa do Senado que proporciona a experiência de vivenciar a atividade legislativa da Casa. Para falar sobre a edição deste ano do Jovem Senador, nós convidamos o jornalista Jorge Cardim, que é chefe do serviço que organiza o programa Jovem Senador. Jorge, bom dia para você. Bom dia, Adriano. Bom dia, Gesiel, a equipe do programa, especialmente aos ouvintes da Rádio Senado. É um prazer falar com vocês do Conexão. Eu agradeço demais a oportunidade de ajudar a divulgar o programa Jovem Senador em todo o Brasil aí pela Rádio Senado. A boa notícia, Adriano, como você disse, é que as inscrições do concurso de redação estão abertas até o dia 30 de abril. E o tema do concurso de redação deste ano é Emergência Climática, pense no futuro, haja no presente. Você explicou que o programa, acompanhando aí pela Rádio Senado, né, que o programa é voltado para os alunos de escolas públicas estaduais gratuitas de até 19 anos, que complete aí no final de 2025. Fale, Adriano. Legal, viu, Jorge? Gostei aí da informação do tema da redação, inclusive, né? Claro que esse é um assunto que está aí na pauta da imprensa, né, na pauta aí das pessoas, e também o Brasil tem a COP30, né, neste ano em Belém do Pará, no mês de novembro. Então, um assunto que tem tudo a ver com a realidade atual, o tema da redação. Exatamente, Adriano, é um assunto do momento, né? Nesse ano o Brasil cedia a COP30, que é a conferência da ONU sobre mudanças climáticas, em Belém, e vamos aí aproveitar essa oportunidade para discutir, apontar os caminhos para enfrentar essa crise climática. É o assunto do momento, a gente lê na imprensa, a gente comenta com as pessoas, todos nós sentimos na pele, né, esses impactos das enchentes, no ano passado, a enchente lá no Rio Grande do Sul, dessas secas severas, das queimadas, as queimadas que marcaram aqui a região centro-oeste, e não só no Brasil também, né, a poluição também nos Estados Unidos, em Los Angeles, na Espanha. Então é uma oportunidade desses jovens estudarem, se prepararem, buscarem argumentos e aí apresentarem uma discussão sobre esse tema. Olha só, Jorge, que legal aqui. O Arnaldo Formiga, ele está em Fortaleza, e a gente, ao anunciar a entrevista que faríamos com você agora, né, sobre o jovem senador, ele mandou uma mensagem de áudio aqui, falando do filho dele, o Pablo Ferreira. Vamos ouvir aqui o Arnaldo Formiga, lá de Fortaleza. Fala, Arnaldo. Salve, salve, amigos da Rádio Senado. Bom dia. Meu filho aqui no carro comigo se animou para participar do Jovem Senador, para escrever uma redação aqui. Valeu aí. Bom dia para todos. Valeu, Arnaldo. Então, falando aqui do filho dele, o Pablo. Ô, Jorge, o que você tem a dizer para o Pablo e para os outros estudantes aí do ensino médio que querem participar do Jovem Senador em relação à premiação, os vencedores do concurso, o que eles vão receber como, digamos assim, prêmio? Oh, que beleza. Vamos participar então, hein, Pablo? Nós convidamos todos esses alunos do ensino médio, das escolas públicas estaduais e os vencedores, né, os 27 estudantes vencedores, um de cada unidade da federação, vem a Brasília participar da semana de vivência legislativa, para aprender, fazer uma imersão aqui no Legislativo Federal e atuar como os senadores de seus estados. E, Adriano, todas as despesas com alimentação,
transporte e hospedagem são pagas pelo Senado. E além da viagem, os alunos e professores orientadores também ganham um notebook de prêmio. Essa é a premiação do nosso concurso de redação. Legal, legal. Estamos conversando com o George Cardim, que é chefe do serviço que organiza o programa Jovem Senador. O assunto é a edição do Jovem Senador 2025. Jorge, como é que o Jovem Senador está inspirando outras casas legislativas a adotar iniciativas semelhantes? É verdade, Adriano. Ao longo desses anos aí de funcionamento do Jovem Senador, né, que já tem esse concurso de redação desde 2010, outras assembleias legislativas, câmaras de vereadores vieram aqui conhecer e reproduzir esse sistema em seus estados e também nos municípios, né? Nessa semana passada, por exemplo, a gente recebeu uma comitiva da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que eles vieram conhecer aí o programa Jovem Senador e também o portal E-Cidadania. Eles falam, né, que a gente serve de referência para a Câmara Distrital e anunciaram a criação neste ano do programa Nosso Parlamento, que vai selecionar aqui no DF 24 estudantes também do ensino médio de até 19 anos. Para a gente, nós nos sentimos honrados, né, por servir como referência e parabenizamos também a todos por essas iniciativas, né, que buscam incentivar a participação dos jovens na política local, dar protagonismo para estes jovens, ouvir o que eles pensam, fortalecer a democracia, né? E aí é uma oportunidade também até de valorizar a comunidade escolar desses estados e municípios, Adriano. Legal. E para encerrar aqui a nossa entrevista, Jorge, que mensagem você deixaria para o aluno ou para o professor que não está vendo na escola, nesse momento, uma mobilização em torno do Jovem Senador? Nós fazemos, Adriano, jovens estudantes, professores, um apelo para que eles se informem. As informações estão todas na nossa página, na internet, né? O Jovem Senador também nas nossas redes sociais, para que eles acompanhem as novidades e participem, né, da 16ª edição do concurso de redação. As inscrições já estão abertas para que eles não percam essa chance de fazer a diferença e se juntar a nós aqui para mostrar a força e a voz dessa juventude, né? Nós temos aqui relatos de vidas transformadas, Adriano, desses alunos e professores que já participaram do Jovem Senador, de diferentes oportunidades que eles tiveram, de intercâmbios, muitos foram para outros programas, como o Jovem Embaixador, por exemplo, alguns até conseguiram se elegeram como vereador, passaram em cursos concorridos, de universidades concorridas também. São relatos de vidas transformadas e que podem fazer a diferença na vida desses alunos e desses professores também, Adriano. Maravilha. Jorge Cardim, chefe do programa Jovem Senador, muito obrigado aqui pela entrevista, pelos esclarecimentos, um abraço e parabéns aí a você e a equipe que organiza esse programa que mobiliza estudantes em todo o país. Nós que agradecemos. Um abraço, Adriano. Entrevista. Anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a taxação de 25% sobre as importações de aço e alumínio impacta diretamente o Brasil. Os Estados Unidos são o maior comprador do aço brasileiro. Em 2022, 49% do aço exportado pelo Brasil foram para o mercado americano. E vamos conversar agora sobre esse assunto com o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, estado que é o maior produtor brasileiro de aço bruto. Senador Carlos Viana, muito bom dia, obrigado pela sua participação aqui à Rádio Senado. Bom dia, Gesiel, bom dia a todos os nossos ouvintes pelo Brasil, especialmente a gente querida das minhas Minas Gerais, é um prazer.
Senador, de que forma essa taxação anunciada por Trump, a gente acabou de dizer aqui, que Minas Gerais é o estado que é o maior produtor brasileiro de aço bruto, e essa taxação anunciada por Trump aí de 25%, de que forma ela impacta a economia brasileira, em especial a de Minas Gerais? Olha, é muito preocupante esse momento para toda a indústria, a cadeia do aço em Minas Gerais. Especialmente porque nós, é claro que isso já é diretamente impactante nos empregos, isso gera na possibilidade de redução das receitas de exportação do Brasil e também no PIB de Minas Gerais. E o que mais me preocupa, Gesiel, é que nós não temos, por parte da diplomacia brasileira, da política externa do nosso país, um plano em que a gente possa usar até este momento em busca de novos parceiros. Porque o mundo está fechado entre China e Estados Unidos. A polarização, ela não é só política, como nós estamos vivendo de direita e esquerda, é uma polarização também de grandes economias, de gigantes que estão degladiando em busca de dominar o mercado. Os chineses são grandes exportadores de aço e produzem um aço mais barato do que o aço brasileiro. Os Estados Unidos importam o nosso produto numa forma de diminuir a interferência chinesa na economia deles. E, de repente, chega um presidente novo, americano, que tradicionalmente segue a linha dos presidentes antigos americanos republicanos, que alguns podem chamar de um lado de chantagistas, a esquerda chama chantagista o Trump, outros chamam o Trump de comerciante. Um homem que sabe o poder que tem a economia do país dele, conhece das relações internacionais, da dependência que nós temos em relação a esses países mais desenvolvidos, e usa desse poder para buscar acordos e nos coloca numa situação muito delicada. Porque nós precisamos desse mercado. Os Estados Unidos são o segundo importador brasileiro, a China é o primeiro, ou seja, não há como a gente mandar aço e alumínio para a China. Pelo contrário, a nossa indústria do alumínio parou de produzir em boa parte por conta do preço da energia elétrica, e nós nos vemos, vamos dizer, numa malha em que nós estamos na dependência, precisamos dessa exportação e não temos saídas para outros lugares. Isso realmente precisa ser repensado com rapidez pelo governo. Essa é uma situação em que nós precisamos agir o mais rapidamente possível para que a gente possa manter os índices de produtividade da indústria siderúrgica, Gisele. O senhor falou agora há pouco sobre a diplomacia brasileira. O governo brasileiro até agora tem adotado um tom cauteloso, né, senador? Evitando falar em retaliação, é por aí mesmo? O governo brasileiro, nós temos uma tradição de buscar sempre o consenso. Isso é uma coisa boa. Na história brasileira, nós sempre fomos chamados de pacificadores. É da nossa natureza. Mas discursos bonitos em diplomacia entram para a poesia diplomática. Diplomacia são gestos, são ações. Quando, no extremado, uma guerra, né, um movimento militar contra alguém que ameaça um país, ou mesmo decisões firmes. Mas, para isso, nós precisamos ter uma política hoje mais agressiva. Aqui, vou fazer uma análise, eu como senador tenho falado disso no plenário do Senado. O Brasil se juntou ao BRICS. Olha, algo muito bonito, algo que chama a atenção no mundo. Mas são parceiros que não contribuem nada para o Brasil. Nada. São países que são mais dependentes ainda dos Estados Unidos e da China do que nós. Portanto, quando nós nos afastamos, por exemplo, de Israel, que é um grande produtor de tecnologia, nós estamos perdendo espaço na nossa pesquisa tecnológica. Quando nós não nos alinhamos ou buscamos nos realinhar com os Estados Unidos, nós estamos perdendo parceiros. Isso não é uma questão de gostar ou não gostar, é uma questão pragmática de defender os nossos interesses de brasileiros. Hoje, se o Brasil, Gesiel e ouvintes, fala, vamos retaliar os produtos americanos, sabe o que acontece conosco? Para que se entenda a nossa dependência. Hoje, a maior parte da nossa importação dos Estados Unidos são produtos de tecnologia para os nossos aviões. Produção da Embraer, dos Super Tucanos da FAB, que é um produto muito importante hoje na defesa militar no mundo todo, os nossos carros de combate para o Exército. Essa tecnologia ou vem de Israel ou vem a maioria dos Estados Unidos.
Se a gente decidir retaliar, o que vai acontecer? O nosso principal produto de exportação e o mais moderno, que são os aviões, vão subir, o valor deles vai aumentar e nós não vamos conseguir vender da maneira que estamos vendendo, porque não vamos ter competitividade. Numa posição dessa de taxação de um produto tão importante na nossa pauta de exportações como o aço, senador, o senhor acredita que seria hora de buscar intermediação da OMC, da Organização Mundial do Comércio, ou isso se resolveria bilateralmente mesmo com os Estados Unidos, pela via diplomática, com conversas? Qual seria a solução? A OMC já de muito tempo perdeu credibilidade e principalmente capacidade de decidir. Justiça é algo muito interessante. A justiça, enquanto ela está ali no equilíbrio, naquela balança, todos respeitam. Mas o dia que a justiça tende para um lado, ninguém mais acredita nela, nem mesmo que foi beneficiado por ela. E a OMC, ela teve decisões que geraram muita controvérsia nossa, dos brasileiros, e também dos Estados Unidos em disputas que tivemos com eles. Portanto, hoje, a meu ver, não é o fórum ideal. Pode ser o local em que o Brasil possa fazer um discurso de crítica, mas não vai resolver o nosso problema. O que nós precisamos é que a diplomacia brasileira, ela comece, a política externa do nosso país, especialmente pelos órgãos de exportação, eles comecem a estudar novos mercados, criar possibilidades, inclusive acordos internacionais com nações que possam importar, criarmos até, quem sabe, redução dos valores, subsídios para financiar essa exportação. Subsídio é uma palavra que hoje no Brasil ficou proibida, como incentivo fiscal. Nós precisamos do mercado interno. O mercado interno está sobrecarregado pela tributação. O Brasil cobra muito imposto das empresas, especialmente quem consome aço na construção civil. Era hora do Brasil começar a repensar a questão da carga tributária, que a gente tem que diminuir, nós não temos que aumentar para poder taxar mais empresários, né? Essa é uma visão que vem sendo divulgada, de que os empresários ganham muito no Brasil, de que os ricos precisam pagar mais imposto. Esse tipo de situação gera uma fuga, e essa fuga nos impede, num momento como esse, por exemplo, de fazer com que a siderurgia nacional venha se fortalecer no mercado, porque o nosso mercado é grande. Nós temos uma grande construção civil, nós temos um grande mercado consumidor interno, só que não consome porque a nossa carga tributária é muito alta. Então nós precisamos que o governo federal hoje haja estrategicamente, inicie uma nova conversação, porque Trump, a meu ver, é um comerciante, ele sabe do poder que tem, e nós vamos ter que trabalhar com ele no sentido de buscar uma redução de danos. Segundo passo, buscar novos parceiros internacionais, acordos com novos países, novos blocos que possam consumir o aço brasileiro, e internamente buscar um apoio à cadeia produtiva para que a gente possa fazer com que o mercado interno seja hoje o reforço de consumo em casos como esse que vão acontecer. Hoje está os Estados Unidos, amanhã pode ser a Europa. Entra lá um novo governo, uma nova visão, uma direita mais de centro ou extremada, e decide fechar o mercado europeu. Pode acontecer. Então nós temos que aprender com esse momento americano. O senhor vai propor esse debate aqui no Senado, na Comissão de Relações Exteriores, senador? É a minha intenção que a gente chame o governo para principalmente saber o que é que eles estão fazendo. Qual é a reação do governo brasileiro, além de resmungar, desculpa a expressão, ficar resmungando. Nós precisamos de uma reação firme, de um plano estratégico, porque somos nós as autoridades. Eu digo com clareza, o presidente americano defende os interesses dele. Ele que resolva e vai resolver os problemas dele nos Estados Unidos. Agora, nós temos que agir o mais rapidamente possível, entender que diplomacia, como eu disse, não é discurso, diplomacia é gesto, diplomacia é ação, e nós reagíamos buscando novos parceiros e reorganizando a nossa cadeia produtiva. Senador Carlos Viana, muito obrigado pela sua entrevista aqui à Rádio Senado, esclarecimentos importantes sobre esse fato, né, da taxação dos produtos brasileiros, principalmente o aço, que é um dos
principais produtos aí da nossa pauta de exportação e muito importante aí para o seu estado, que é Minas Gerais. Senador, um abraço, obrigado pela participação, até uma próxima. Obrigado, Gesiel, um grande abraço a todos. Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade. Olá, eu sou o Bruno Lourenço e é hora de Sinal Verde, o espaço da mobilidade na Rádio Senado. 2025 chegou e vamos atualizar algumas informações sobre pedágios. A gente falou no ano passado sobre uma nova forma de cobrança, conhecida como Free Flow, ou fluxo livre, fluido, traduzido aí do inglês. Esse tipo de pedágio foi regulamentado no início de 2023 pelo Conselho Nacional de Trânsito, e a característica principal do sistema é a ausência de praças de pedágio. O fluxo é livre e o pagamento é proporcional à quantidade de quilômetros rodados ou de trechos percorridos, como na Rio Santos, que tem pórticos de controle. Esses pórticos captam aquelas tags, aqueles selinhos que a gente cola no para-brisa, ou então as próprias placas do veículo. A grande vantagem desse sistema é que os motoristas não precisam parar ou reduzir a velocidade, daí o nome Free Flow. No caso de transporte de carga, um levantamento da ABPAM, que é a Associação Brasileira das Empresas de Pagamento Automático para a Mobilidade, publicado no site Poder 360, indica que um caminhão pode reduzir os gastos de combustível em até R$ 5,00 por praça de pedágio, apenas por não precisar desacelerar, parar e acelerar o veículo para retomar o seu caminho. A concessionária da rodovia Tamoios, no litoral norte de São Paulo, no entanto, alertou que nem tudo são flores. 208 mil carros passaram no primeiro mês de funcionamento do pórtico, próximo a Caranguatatuba, e não tiveram a passagem registrada, ou seja, estão com débitos. O dispositivo usa câmeras e sensores para detectar os automóveis e os proprietários dos veículos sem as tags, ou seja, mesmo sem os selos, eles vão receber as cobranças. E o pagamento pode ser feito pelo app da concessionária ou no site da mesma. Futuramente, deverão ser concedidos descontos para usuários frequentes. Não pagar pedágio dá multa de R$ 195,23 e 5 pontos adicionados à Carteira Nacional de Habilitação, vale lembrar. Lembram também que o Sinal Verde falou da possibilidade de cartões de crédito, débito, Pix, QR Code e qualquer meio de pagamento digital nas rodovias federais? Pois é, o Senado aprovou o projeto de lei que determina que as licitações de rodovias deverão prever essas formas de pagamento nas praças de pedágio, desde que não haja custo para os usuários. Depois, as concessões atuais, quando passarem por revisões, deverão incluir essas possibilidades de pagamento. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto com uma modificação importante, a que estabelece um prazo de 12 meses para que motoristas inadimplentes sejam notificados e quitem os seus débitos sem a imposição de multas ou a reativação do auto de infração. Após esse prazo, caso o pagamento não seja realizado, aí sim as penalidades poderão ser aplicadas. Essa novidade foi pensada justamente por conta do pedágio Free Flow, explicou o deputado responsável pela emenda, Hugo Leal, do Rio de Janeiro. Agora a proposta modificada volta para a revisão do Senado. Mas o Ministério dos Transportes se antecipou e publicou uma portaria que dava até junho para as concessionárias se adaptarem. Então já está valendo o pagamento por Pix nas rodovias federais pedagiadas. Várias assembleias legislativas se mobilizaram também e pelo menos deram início à discussão de projetos de lei que autorizam Pix e outros meios eletrônicos de pagamento em suas rodovias estaduais. E chegamos ao fim de mais um Sinal Verde. Gostam do uso do Pix para o pagamento de pedágios? Passou em alguma concessionária de rodovia federal e não tinha um Pix? Fale com a gente, nosso e-mail é radio@senado.leg.br e o WhatsApp da rádio é 61 98611 9591. Lembro ainda que é possível encontrar episódios anteriores, basta uma busca na internet por Sinal Verde Rádio Senado ou então entrar na página www.senado.leg.br/radio/podcasts. Um abraço a todos e até o próximo Sinal Verde. Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade.
Bloquear um celular roubado ou perdido ficou mais fácil. O programa Celular Seguro do Ministério da Justiça e Segurança Pública permite que os usuários inutilizem seus dispositivos rapidamente em caso de furto, roubo ou perda. O aplicativo oferece 2 opções. O bloqueio total, que desativa a linha, aplicativos bancários e o e-mail do aparelho, impedindo seu uso, e o modo recuperação, que bloqueia a linha e os apps, mas mantém o e-mail ativo para rastreamento e possível recuperação. O coordenador-geral de Inovação para a Segurança Pública do Ministério, José Rocha, fala da importância do celular seguro em grandes eventos. Em eventos de grande aglomeração, como é o caso do Carnaval, acontecem muitos roubos e furtos. Há uma tendência natural disso aumentar, dada a concentração de pessoas. Por isso é importante que todos se cadastrem previamente no celular seguro. Ele certamente é um grande aliado nesses casos. Com a ferramenta, é possível, por exemplo, você agir rapidamente e vai minimizar bastante os prejuízos do cidadão. O programa Celular Seguro é uma iniciativa gratuita que reforça a segurança digital dos brasileiros. Para usar, basta baixar o aplicativo na Google Play ou App Store, acessar com a conta gov.br e registrar o telefone. Também é possível cadastrar uma pessoa de confiança para fazer o bloqueio por você. Para mais informações, acesse o site do Ministério da Justiça e Segurança Pública. De Brasília, Henrique Jasper. Eu vou falar 2 palavrinhas e vou ter que sair rapidinho, porque tem uma missa lá em casa pela saúde do Papa Francisco, tá? Pode chegar mais perto? Eu vim com essa menina chamada Joyce, que mora aqui na zona rural da Ceilândia. E essa menina, ela, além da mãe dela receber há muito tempo Bolsa Família, essa menina, ela recebe o pé de meia. Então ela vai explicar para vocês a vida dela. Essa menina é um exemplo que eu peço a Deus que toda a juventude siga, um exemplo de dedicação, mas muita dedicação, para ela passar em 5 universidades para fazer medicina. Não foi uma, que muitas vezes a maioria não passa. Ela passou em 5 para fazer o curso de medicina, num exemplo extraordinário, sabe, de dedicação. De fé em Deus, de crença, sabe, e de muito amor pela coisa que ela faz. Ela é muito dedicada. A mãe dela, sabe, mora na zona rural com o pai dela, planta milho, planta cenoura, planta uma série de coisas que eu vou lá pegar para mim também, planta. Sabe? Então, essa menina veio receber o pé de meia dela, vai depositar na poupança porque ela não quer gastar, ela quer gastar o dinheiro com o curso dela, sabe? Comprar as coisas que ela precisa. E eu acho que ela é uma referência para quem quiser vencer na vida. A gente fala muito em prosperidade, a gente acha que todo ser humano quer prosperar na vida, e eu acho que ela é um exemplo. Ou seja, eu me dediquei, eu prosperei, eu passei de anos, fiz o Enem em 5, sabe? Vou ser médica para tratar da minha mãe, para tratar da minha irmã e para tratar do povo brasileiro, porque ela tem muita cabeça boa para pensar que o curso dela é para atender as pessoas que muitas vezes não podem sequer fazer o tratamento. Com essa cabeça que essa menina é um exemplo para os estudantes brasileiros. Eu espero que depois da fala dela com vocês, eu espero que muitos jovens, mas muitos jovens, sabe, se dediquem a estudar, fazer o mesmo que ela fez. Ou seja, ela significa, sabe, para os estudantes brasileiros, aquilo que a Rebeca significou para o esporte. Sabe, só vai ganhar o prêmio quem se dedica. E ela é um modelo, menina de 18 anos de idade, dedicada, sabe, filha de uma trabalhadora rural, de um marido rural, e ela é um modelo para o Brasil. Eu vou deixar ela falando com vocês. Não faço muita pergunta para ela, deixa ela falar à vontade que ela quer falar. Eu vou dar um cheiro aqui. Cadê o seu jaleco? Você já debruçou o jaleco? Debruçou o jaleco. O jaleco tá aqui, ó. Ganhei a ideia do jaleco. Presente. Presidente, o pé de meia é a principal marca do Lula 3? Olha, eu acho que tem muita coisa que pode ser a marca. O que eu acho é que o pé de meia e outras coisas que a gente ainda vai fazer na educação, é porque nós acreditamos que a educação é a única fórmula, a mais rápida,
para a gente tirar o país desse empobrecimento, sabe, escolar, desse empobrecimento na formação profissional das pessoas, e para o Brasil se transformar em um país competitivo em qualidade. Porque um país, para ser grande e rico, ele não pode ficar exportando apenas commodity. É bom exportar porque a gente faz uma reservinha em dólar. Mas um país precisa exportar inteligência, conhecimento. E eu tenho certeza que essa jovem aqui, ela será um exemplo para a juventude brasileira. Presidente, eu vou ter que sair. A gente vai ter que esperar o carnaval ou o senhor já faz a escolha da secretaria no lugar do país? Não, já está escolhido, mas eu não contei para vocês ainda. Eu vou contar quando eu falar com a pessoa primeiro, senão eu vou indicar a pessoa sem ter falado. Vamos ter paciência, tudo vai acontecer no tempo certo. Tudo vai acontecer. Hoje, à tarde, para a imprensa, é a Joyce. É a melhor notícia que eu poderia trazer para vocês. Uma menina da periferia de Brasília, da Fernanda, filha de um casal rural, consegue dar um exemplo ao mundo, passar em 5 faculdades de medicina. Não é pouca coisa, não é pouca coisa para mim que só fiz torneio mecânico e voltei que só fiz jornalismo. Então, com vocês, a nossa querida. Vamos lá, gente. Joyce Lourenço. Joyce, como é que foi lá dentro primeiro? Porque a gente não viu. Lá, aqui? A gente fez o cadastramento do posto e o biométrico para poder sacar o pé de meia. Sem o pé de meia, você vai ter muita dificuldade? Teria muita dificuldade? Teria, porque eu acho que o jovem, quando sai do ensino médio, quem decide só estudar para passar na universidade, para passar em um curso concorrido, não consegue trabalhar. E ainda mais a gente que vem de baixa renda, que não tem tantas oportunidades, o pé de meia é uma chance a mais para o estudante poder comprar uma apostila, um cursinho, ou guardar para poder comprar materiais. E você vai fazer o quê? Conta a sua história, o que você fez com o dinheiro. Eu vou fazer medicina aqui na UNB. Eu pude escolher, mas sempre quis a UNB. Com o dinheiro que eu recebia do pé de meia, eu consegui pagar a internet todos os meses para poder estudar. E a outra parte, que eram R$200, com os outros R$100, eu fui guardando. Com a ajuda de 2 tias, consegui comprar um tablet, que com certeza me será muito útil na faculdade. E qual vai ser a especialidade que você vai escolher, já sabe? Eu quero fazer neurologia. Acho muito interessante o cérebro, toda a estrutura, como que nossa personalidade, a língua que a gente aprende, tudo que a gente sabe vem do cérebro. Eu acho um órgão muito interessante. De onde veio a inspiração para a medicina? Na verdade, eu fui querer medicina no meu 9º ano, porque eu perguntei para Deus, eu sou cristã, cheguei na igreja e perguntei para Deus, Senhor, o que o Senhor quer que eu seja profissionalmente? E passou só uma palavra na minha mente, que foi medicina. Só que eu não me via cursando medicina, eu não me via como médica, não me via em uma universidade pública, porque eu sou uma aluna de baixa renda, cresci na roça com os meus pais, sempre tudo com muito esforço, chorando para ler, porque eu adoro ler e a gente não tinha condições de comprar. Gosto muito de livros de neurociência, mas são muito caros, então tudo com muito esforço, e eu não me via dentro da universidade pública, dentro da UNB, só que conhecendo mais sobre a política de cotas, recebendo o pé de meia, foi um grande incentivo para mim, para continuar estudando e ver que eu consigo sim. Não que eu sou mais merecedora do que os outros estudantes, ou mais inteligente do que qualquer um. Eu não me sinto mais inteligente, mas eu vejo para mim e eu me sinto capaz, acho que é essa a palavra, porque se os jovens estudarem, eu acho que todo mundo consegue, porque eu olho para mim com tanta dificuldade e eu consegui, então eu penso que todo mundo consegue alcançar o sonho. Parabéns. Obrigada. Eu tenho 18. Você é moradora aqui do Federal? Eu sou da zona rural da Ceilândia, em Cranove, no DS. Você foi aprovada no Enem? Eu fui aprovada pelo SISU para a UFG, por um acesso próprio na UFR, na UFOB
Passei também aqui para a Uniceplac com bolsa 100% pelo ProUni e para a UNB pelo PAS. Todos para medicina. Obrigada. Olá, eu sou Rodrigo Gantois e você está ouvindo o Boletim MEC. O Ministério da Educação irá transferir nesta quinta-feira, dia 27 de fevereiro, a parcela de R$1.000 do programa PED Meia aos estudantes que foram aprovados no primeiro e segundo anos do ensino médio em 2024. O valor depositado ao fim de cada ano fica rendendo em uma poupança e só pode ser sacado ao fim do ensino médio. A Clara Valência, que está agora no terceiro ano, participa do PED Meia. Ela já sabe o que vai fazer com o dinheiro quando se formar. Pretendo fazer um curso técnico e esse dinheiro vai me ajudar bastante a investir nisso e vou investir no meu futuro. Além dos R$1.000 ao fim de cada ano, os estudantes também recebem R$200 por mês, que podem ser utilizados a qualquer momento. A Clara lembra que esse auxílio foi fundamental na casa dela. Eu recebo o PED Meia desde o ano passado e, assim, ele chegou em um momento que eu estava precisando muito. Os meus pais estavam desempregados e com esse dinheiro, assim, garantido, todo mês eu consegui ajudar aqui dentro de casa, sabe? Até comprando minhas próprias coisas também, que querendo ou não já era um alívio para os meus pais, né? Porque era uma coisa a menos para se preocupar. Para saber mais sobre o programa PED Meia e as ações do MEC para a educação brasileira, acesse o nosso portal www.gov.br/MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Em 2024, o Brasil gerou 1.693.673 novos empregos, um aumento de 16,47% em relação ao ano anterior. E quem mais tem se beneficiado destes postos de trabalho são aqueles que estão inscritos no Cadastro Único. Do total de vagas geradas, 98,87% foram ocupadas por usuários do Cade Único, que são pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Dentro deste montante, 75,5% são beneficiários do programa Bolsa Família. É o caso da Vânia Messias, de 57 anos, moradora da Zona Norte do Rio de Janeiro. Vânia foi beneficiária do Bolsa Família, mas agora conseguiu emprego no Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS Nelson Mandela, na capital fluminense, e resolveu entregar o cartão do programa, já que não precisa mais do benefício. Eu agora tenho um contra-cheque, eu agora tenho um salário, eu vou poder pagar as minhas contas, eu agora não preciso mais de depender de ninguém. Uma nova vida. Eu vou vestir toda a camisa, levantar toda a bandeira, porque é que daqui hoje que eu tiro o meu sustento, graças a Deus. Os dados apresentados foram extraídos a partir de um cruzamento de informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, e do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. O ministro Wellington Dias recebeu com entusiasmo estes resultados. Para ele, o aumento da participação dessas famílias no mercado formal de trabalho é reflexo das políticas de qualificação profissional e da articulação entre programas de transferência de renda e as ações de inclusão no mercado de trabalho. Isso significa que é o povo do Bolsa Família, do Cadastro Único, ajudando as empresas a crescer, ajudando o Brasil a crescer no governo do presidente Lula. Apesar de não precisar mais do Bolsa Família, Vânia recorda que o benefício ajudou muito para que ela conseguisse se capacitar e hoje estar empregada. Eu, com o Bolsa Família, eu ficava maravilhado quando eu chegava lá e meu dinheiro estava no banco. Esse dinheiro me ajudou a pagar passagem para ir para os meus cursos. Esse dinheiro me ajudou a comprar material para os meus cursos. Somente o público do Bolsa Família ocupa 1.278.765 postos de trabalho gerados em 2024. Reportagem Érica Braz. Boletim BRICS Brasil. Informações sobre a presidência brasileira do Grupo de Cooperação Econômica do Sul Global.
O presidente da República do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, participou do segundo dia de reuniões de Sherpas do BRICS, no Palácio do Itamaraty, em Brasília. A reunião está focada em fortalecer o multilateralismo, promover a cooperação entre os países do Sul Global e a reforma da governança internacional. Em seu discurso, o presidente Lula reforçou a importância do grupo como espaço de diálogo e diversidade para um mundo multipolar. Essa é a primeira vez que nosso bloco se reúne no Brasil em seu novo formato. Neste momento de crise, nossa responsabilidade histórica é buscar soluções construtivas e equilibradas. Lula falou dos 6 eixos prioritários propostos pelo Brasil para guiar os trabalhos do grupo durante a presidência brasileira e destacou a reforma da arquitetura multilateral, que considera inadiável. Quem aposta no caos e na imprevisibilidade se afasta dos compromissos coletivos que a humanidade precisa urgentemente assumir. Sobre cooperação em saúde, o presidente brasileiro disse que o tema é uma das maiores urgências do Sul Global. Sabotar os trabalhos da Organização Mundial da Saúde é um erro com sérias consequências. Fortalecer a arquitetura global de saúde com a OMS em seu centro é fundamental para garantir o justo e equitativo acesso aos medicamentos e vacinas necessários ao desenvolvimento sustentável de nossos países. Ao falar do enfrentamento à crise do clima, Lula alertou que o ano passado foi o mais quente da história. A omissão custa caro e não poupará ninguém. O Acordo de Paris e todo o regime do clima estão sob ameaça. O presidente brasileiro encerrou sua participação na reunião, reafirmando o compromisso do BRICS com a cooperação e a inclusão. Estou convicto de que o BRICS seguirá sendo o motor de mudanças positivas para nossas nações e para o mundo. Cumpre fazermos jus ao lema escolhido, fortalecer a cooperação do Sul Global para uma governança mais inclusiva e sustentável. Além da presença dos Sherpas dos 11 países membros, 8 nações enviaram representações na condição de países parceiros. A próxima reunião de Sherpas será do dia 24 a 27 de abril. De Brasília, com informações do BRICS Brasil, Franciele Barcelos. Boletim BRICS Brasil, uma parceria da Presidência Brasileira do BRICS com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse brics.br. O novo portal de gestão do Cadastro Único vai estar disponível para os operadores do sistema na semana de 17 de março. A migração da base de dados vai ocorrer entre os dias 1º e 16 de março. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o atendimento à população não vai ser prejudicado no período de migração dos dados. Serviços realizados nos Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS, nos Centros Especializados de Assistência Social, os CREAS, e em outras unidades de assistência social seguem normalmente. A secretária de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único do MDS, Letícia Bartolo, comemora a entrega do novo Cadastro Único. O novo Cadastro Único é muito mais que um sistema. É inovação, é integração, é segurança e é agilidade. Até então, o cadastro era um sistema em que os operadores, os entrevistadores, incluíam os dados socioeconômicos das famílias e os atualizavam. Agora não, agora é muito mais que um sistema. É um portal integrado de informações. Durante a migração de dados, os cadastros podem ser realizados por meio do formulário impresso ou no novo formato digital em modo offline. Também é importante ressaltar que os principais programas que utilizam o CAD Único, como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada, não vão ter pagamentos interrompidos por ações de revisão e averiguação cadastral neste período de migração. O novo Cadastro Único vai ser mais ágil, moderno, com integração de dados entre diferentes bases do governo federal, como Receita Federal e Previdência Social, por exemplo. Além disso, vai ser mais seguro contra fraudes e com melhor performance para gestão e planejamento de políticas públicas. Reportagem Érica Braz. Boletim COP30, informações da Conferência da ONU sobre mudança do clima.
Liane Caroline dos Santos é balconista em uma loja de variedades em Brasília. Na sua visão, a inflação dos alimentos está fora do normal. A percepção de Liane pode ser comprovada por dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em 2024, a inflação fechou em 4,83% e em 2023 tinha ficado em 4,62%, de acordo com o IBGE. Antes era bem mais barato, agora a inflação tá fora do normal. Coisa de mercado, pra mim é o que tá mais caro, o que tá mais pegando é isso. Você vai no mercado para fazer uma compra, você gasta um absurdo e volta com uma sacolinha na mão. Café, a carne, arroz, um monte de coisa de mesmo que a pessoa se alimenta todos os dias. Troquei algumas marcas e tô fazendo bastante economia. Segundo o professor Gustavo Batista, do Instituto de Geociências da Universidade de Brasília, o ano de 2024 foi o mais quente já registrado, com uma temperatura de 1,6 grau acima da média do período pré-industrial. E dados sobre o clima têm demonstrado que existe pouca água armazenada nos solos atualmente. Com a temperatura do meio ambiente aumentando, a evaporação da água armazenada no solo e nas plantas acontece muito mais rápido. E com isso, a dificuldade para irrigar a terra e manter as plantas hidratadas. Esse processo prejudica as safras de alimentos como o café e o cacau, elevando os preços desses produtos no mercado. O professor defende o uso de alternativas mais sustentáveis para produzir alimentos, como sistemas agroflorestais. As pessoas têm que ter acesso ao consumo, até porque se elas não consomem, a economia entra em colapso. Não adianta você tentar reverter um processo de desmatamento e de degradação se você não cria uma alternativa para o indivíduo sobreviver. E essa alternativa gera mais recursos, mais commodities agrícolas, e isso tende a baixar o preço dos alimentos. Então, ou a gente se movimenta e faz acontecer a partir dessas discussões extremamente importantes, como a COP30, que vai ocorrer em novembro desse ano em Belém, ou a gente caminha para uma situação bem complicada. Guilherme Melo, secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, concorda que é preciso se adaptar à nova realidade, o que exige investimento, novas tecnologias e instrumentos de financiamento para incentivar uma transformação ecológica. Ele falou sobre vários programas do governo, como o EcoInvest, que visa atrair investimento estrangeiro para financiar projetos de desenvolvimento sustentável, além de mecanismos para mitigação e adaptação à mudança do clima dentro do Plano Safra. Negar as mudanças climáticas não fará com que as mudanças climáticas deixem de ocorrer. Elas já estão afetando o clima do planeta, a produtividade das lavouras, a vida de milhões de pessoas no mundo. Cada vez mais nós vemos isso. Chuvas torrenciais, secas prolongadas. Isso, obviamente, afeta a qualidade e a produtividade das lavouras. Então, a COP é o ambiente em que isso é reconhecido e o mundo discute as maneiras mais eficientes de se minimizar as perdas que já estão ocorrendo devido às mudanças climáticas. E também é muito importante que os produtores rurais compreendam essa nova realidade e se preparem para ela. Então, se eu sou um produtor rural que vive em uma área que recorrentemente está sofrendo, por exemplo, com secas, é muito importante que eu invista num sistema de irrigação, na melhoria da qualidade do meu solo, porque é isso que vai me garantir uma certa proteção, uma certa resiliência contra as mudanças climáticas. O secretário acredita que a COP30 será um encontro muito importante, onde o mundo poderá discutir as maneiras mais eficientes de enfrentar esse processo. De acordo com o secretário, os países têm de estar preparados para se adaptar e criar instrumentos adequados para garantir alimentos e água para as pessoas. Da redação da COP30, Tayara Martins. Boletim COP30, uma parceria da Presidência Brasileira da COP30 com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse cop30.br. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Bem, bom dia. Eu quero
cumprimentando o meu ministro Mauro Vieira, cumprimentar todos os ministros aqui presentes. Em nome dos Sherpas que estão aqui, eu quero cumprimentar o governo de cada país que está e que vai estar presente nos BRICS. Primeiro, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos os Sherpas do BRICS. É uma satisfação receber a Indonésia como mais recente membro pleno e a todos os demais membros e parceiros. Essa é a primeira vez que nosso bloco se reúne no Brasil em seu novo formato. Neste momento de crise, nossa responsabilidade histórica é buscar soluções construtivas e equilibradas. Ao longo das últimas 4 presidências do G20, sob a liderança da Indonésia, da Índia e do Brasil, e agora na África do Sul, os BRICS têm sido central para avanços muito importantes. Os BRICS também continuará a ser peça-chave para que os ideais da Agenda 2030, do Acordo de Paris e do Pacto para o Futuro possam ser cumpridos. A presidência brasileira vai reforçar a vocação do bloco como espaço de diversidade e diálogo em prol de um mundo multipolar e de relações menos assimétricas. Esses objetivos guiarão o nosso trabalho ao longo deste ano. Propomos 6 eixos principais. Primeiro, a reforma da arquitetura multilateral de paz e segurança é inadiável. O recurso ao unilateralismo solapa a ordem internacional. Quem aposta no caos e na imprevisibilidade se afasta dos compromissos coletivos que a humanidade precisa urgentemente assumir. Negociar com base na lei do mais forte é um atalho perigoso para a instabilidade e para a guerra. Frente à polarização e à ameaça de fragmentação, a defesa consistente do multilateralismo é o único caminho que devemos trilhar. China e Brasil deram uma contribuição importante com a criação do Grupo de Amigos da Paz para o conflito da Ucrânia. A crise em Gaza desperta intensa preocupação e só será resolvida com o envolvimento dos países da região. Há apenas 6 meses, o Brasil lançou um chamado à ação sobre a reforma da governança global no âmbito do G20. Mudanças vertiginosas no cenário internacional tornam essa convocação ainda mais necessária. As últimas cúpulas dos BRICS foram unânimes em reconhecer a urgência da reforma das Nações Unidas, inclusive do Conselho de Segurança. A adequada representação dos países emergentes é essencial para uma governança mais eficaz e legítima. Segundo, a cooperação em saúde é uma das maiores urgências do Sul global. A pobreza, a falta de acesso a serviços básicos e a exclusão social são terreno fértil para doenças como tuberculose, malária e dengue, e outras que juntas ameaçam cerca de 1 bilhão e 700 milhões de pessoas no mundo. Durante a nossa presidência, pretendemos lançar uma parceria para a eliminação de doenças socialmente determinadas e doenças tropicais negligenciadas. A ausência de acordo em torno do Tratado sobre Pandemias, mesmo após o Covid-19 e a pandemia Mpox, atesta a falta de coesão da comunidade internacional
diante de graves ameaças. Sabotar os trabalhos da Organização Mundial da Saúde é um erro com sérias consequências. Fortalecer a arquitetura global de saúde, com a OMS em seu centro, é fundamental para garantir o justo e equitativo acesso aos medicamentos e vacinas necessários ao desenvolvimento sustentável de nossos países. Terceiro, contribuir para o aprimoramento do sistema monetário e financeiro internacional está na origem dos BRICS. Na cúpula de Fortaleza, em 2014, decidimos criar um banco desenhado para ser bem-sucedido, onde as instituições de Bretton Woods continuam falhando. Baseado no princípio da igualdade de voto e do financiamento alinhado às prioridades nacionais, o novo Banco de Desenvolvimento completa 10 anos de sucesso, com mais de 33 bilhões de dólares investidos em projetos de desenvolvimento sustentável no sul global. O arranjo contingente de reservas visa ganhar segurança financeira para nossas economias. A atual escalada protecionista na área do comércio e investimentos reforça a importância de medidas que busquem superar os entraves da nossa integração econômica. Aumentar as opções de pagamento significa reduzir vulnerabilidade e custos. A presidência brasileira está comprometida com o desenvolvimento de plataformas de pagamento completamente voluntárias, acessíveis, transparentes e seguras. Diante da rapidez com que a indústria vem se transformando, estarão entre nossas prioridades aprofundar a parceria para a nova revolução industrial e promover a necessária atualização da estratégia para a parceria econômica dos BRICS para 2030. Precisamos de soluções que diversifiquem e agreguem valor à produção de países em desenvolvimento. Quarto, a crise climática fica evidente pelo fato de que o ano passado foi o mais quente da nossa história. Pela primeira vez, as temperaturas mundiais excederam o limite crítico de 1,5 graus, acima dos níveis pré-industriais. O planeta acumula recordes de temperaturas e de concentração de gases de efeito estufa. A omissão custa caro e não poupará ninguém. Enchentes, secas e incêndios drenaram mais de 2 trilhões de dólares da economia global na última década, além das milhares de vidas humanas tragicamente perdidas nesses desastres. O Acordo de Paris e todo o regime do clima estão sob ameaça. Na COP de Belém, os líderes mundiais terão o imperativo de equacionar ambição e financiamento do enfrentamento à crise climática. Apenas 17 países dos 198 países da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima apresentaram novas contribuições nacionalmente determinadas, NDCs, incluindo Brasil e Emirados Árabes. Os BRICS têm a força política necessária para mobilizar resultados ambiciosos para a COP30, garantindo que o crescimento econômico caminhe lado a lado com a justiça social e ambiental. Promover uma resposta global, justa e responsável, será a força motriz da agenda de liderança climática proposta pela presidência brasileira. Quinto, ao mesmo tempo em que oferece oportunidades extraordinárias, a inteligência artificial traz desafios éticos, sociais e econômicos. Essa tecnologia não pode se tornar monopólio de poucos países
e poucas empresas. Grandes corporações não têm o direito de silenciar e desestabilizar nações inteiras com desinformação. Mitigar os riscos e distribuir os benefícios da revolução digital é uma responsabilidade compartilhada. O BRICS precisa tomar para si a tarefa de recolocar o Estado no centro dos debates para a construção de uma governança justa e equitativa, sob o amparo das Nações Unidas. Qualquer tentativa de desenvolvimento econômico hoje passa pela inteligência artificial. Não podemos permitir que a distribuição desigual dessa tecnologia deixe o sul global à margem. O interesse público e a soberania digital devem prevalecer sobre a ganância corporativa. Esse é o espírito da Declaração de Líderes sobre a Governança da Inteligência Artificial para o Desenvolvimento que o Brasil proporá em sua presidência. Sexto, finalmente, o aumento da institucionalidade dos BRICS é passo rumo à maturidade. Embora a rápida ampliação do agrupamento nos últimos 2 anos ateste nosso valor estratégico e seja extremamente positiva, temos o desafio de tornar a coordenação mais eficaz e mais ágil. É preciso focar em métodos de trabalho que confiram mais eficiência às decisões e garantam que nossas ações tenham o maior impacto global possível. Da mesma forma, o pilar social é garantia de que as sementes que plantamos frutificarão com nossa sociedade. Não basta unir os líderes todos os anos se não formos capazes de executar os anseios dos cidadãos. Os grupos de engajamento envolvendo mulheres empreendedoras, empresários jovens, parlamentares, sindicatos, acadêmicos e sociedade civil contarão com o apoio da presidência brasileira. Senhoras e senhores, estou convicto de que o BRICS seguirá sendo o motor de mudanças positivas para nossas nações e para o mundo. Atuar de forma coordenada pelo sucesso da presidência sul-africana do G20 e da presidência brasileira da COP30 é defender o futuro compartilhado deste planeta. Teremos uma presidência intensa que nos conduzirá a uma belíssima cúpula de chefes de Estado e de governo no Rio de Janeiro. Cumpre fazermos jus ao lema escolhido: fortalecer a cooperação do Sul Global para uma governança mais inclusiva e sustentável. Muito obrigado e boa sorte para todos os membros dos BRICS. Senhoras e senhores, está encerrada esta 6ª sessão da primeira reunião da presidência brasileira do BRICS. Essa foi rápida.